vida. Werneck, um dos oncologistas mais renomados do Brasil, sempre o nosso convidado aqui no Bora Se Cuidar. Doutor, mais uma vez, bom dia. Bom dia, O senhor deu um spoiler aqui antes do intervalo, temos assunto triplo hoje. Hoje nós temos assunto triplo e, obviamente, um que a gente segue aí na corrida do mês inteiro, Novembro Azul. Novembro Azul. É azul, verde, né? Essa é azul. Furta-cor. É azul, é azul. Vai, furta-cor. Vamos lá. Vamos lá. É claro que a gente segue na corrida do Novembro Azul e a saúde do homem. Para começar, eu quero falar sobre o câncer de próstata. A gente bate sempre na tecla sobre o diagnóstico precoce. Nas últimas semanas a gente veio falando sobre o rastreamento, isso é, o diagnóstico em fases assintomáticas. Buscar fazer esse diagnóstico e encontrar essa doença em fases onde o indivíduo não sente nada. A realização do toque retal, a realização do PSA, exames de imagem, enfim, isso tudo são ferramentas muito importantes para que nós consigamos fazer o diagnóstico numa fase bem precoce da doença. Mas o que isso interfere, além das possibilidades de cura que eu já disse para vocês, que são superiores a 95%, 98%? As alternativas terapêuticas. Isso mesmo. Não sei se você sabe, mas o tratamento do câncer de próstata, ele está intimamente relacionado a complicações sexuais e também de continência urinária. Tratamentos cirúrgicos e radioterápicos não raramente, infelizmente, podem trazer para o homem complicações na sua potência e complicações na sua continência urinária. A gente imagina a catástrofe que isso é na vida do homem, né? Isso interfere no casamento do homem, no relacionamento, nas questões sociais. Eu já tive pacientes, por exemplo, que falou: doutor, eu não aguento mais essa incontinência urinária, eu preciso fazer uma reunião com o meu diretor e eu estou com aquele desconforto, aquela sensação de odor, de urina. Enfim, são contextos muito severos para a qualidade de vida do homem que a gente precisa intervir. O que o diagnóstico precoce tem a ver com isso? Tem e muito. Primeiro, porque ao fazer-se um diagnóstico em fases iniciais, as possibilidades de complicações secundárias aos tratamentos, elas caem drasticamente. As cirurgias costumam ser muito mais conservadoras, nós temos um campo muito menor de ressecção de lesão e isso tudo reduz as possibilidades de complicações cirúrgicas. Da mesma forma, a radioterapia. Mas gostaria de lembrar para vocês que existe uma modalidade terapêutica que é o Active Surveillance, ou uma vigilância ativa. A gente vai acompanhando aquele diagnóstico formado já através de uma biópsia e a gente não intervém. Doutor, como assim? Eu tenho o diagnóstico, eu sei que tem câncer e não faço nada. É isso mesmo. Claro que para situações pontuais, o seu uro ou o seu oncologista vão ser as pessoas corretas para te orientar, mas existem sim circunstâncias onde, mesmo com o diagnóstico firmado, a gente consegue fazer um tratamento sem intervir. A gente vai acompanhar clinicamente esse indivíduo, a gente vai fazer dosagens de PSA seriadas, a gente vai abrir mão de exames de imagem se necessário e, inclusive, rebiopsiar se for o caso. Mas a gente não precisa fazer um tratamento local. Isso faz com que nós tenhamos uma possibilidade de complicações muito menor, uma vez que a gente não vai estar intervindo. O mais importante, a gente tem inúmeras informações de que isso é extremamente seguro e que isso não aumenta a mortalidade pelo câncer de próstata. Só para finalizar, nesse termo, gostaria de lembrar que essa recomendação, ela parte do seu médico e é o seu médico que vai poder te falar se o seu caso cabe nessa situação. Dois outros pontos, Cris, para a gente encerrar rapidamente. Ontem foi o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Eu dei um spoiler aqui no bloco anterior, uma das doenças mais prevalentes no mundo afora, uma doença extremamente inflamatória e que está relacionada a uma série de outras doenças crônicas, em especial riscos relacionados à síndrome metabólica e as complicações cardiovasculares, infarto, acidente vascular cerebral, doença vascular periférica, insuficiência renal, complicações oftalmológicas, dentre outros. Então, na presença de aumento de sede, sensação de boca seca,
muita urina, emagrecimento de causa desconhecida, converse com seu médico. E não poderia encerrar, Cris, para falar sobre a saúde do homem, como a gente sempre fala aqui. Novembro Azul não é exclusivamente câncer de próstata. Eu gostaria de falar para vocês, nós tivemos publicamente a apresentação na última semana, na semana anterior, do Roberto Justus, ao qual desejamos pronta recuperação bexiga, né? de um câncer de bexiga. Ele teve um câncer de bexiga e teve o diagnóstico único exclusivamente a partir de uma hematúria. Isso é, ele urinou urina. Poxa, urinar urina e tal, procurou o médico, imediatamente um diagnóstico em fase precoce, fez uma raspagem, está fazendo uma simples aplicação dentro da bexiga, sem tratamento sistêmico, com possibilidades de ficar curado Eu fiquei sem meio na dúvida, você gosta de cirurgia. urinou urina, doutor? Urinou sangue, eu falei urinou urina. Aham, urinou sangue. Volta para trás. Tá bom. Ele urinou sangue, é o que a gente chama de hematúria. Ele teve sangramento nessa urina, 2 episódios, procurou o médico, peço desculpas novamente. Acontece. E isso a gente fez o diagnóstico, era uma doença superficial, ele fez uma simples raspagem dentro da bexiga, está fazendo aplicações de tratamento local, provavelmente vai ficar curado sem nem precisar fazer Se Deus cirurgia. quiser, vai sim. Essa a importância do diagnóstico precoce, por exemplo, Isso aí. vamos ficar curado com um simples tratamento. Principal fator Doutor, de eu tenho o Marcel ao vivo, para vai o lá. câncer de bexiga, cigarro, não dá para conviver. Espero vocês lá no Dr. Elge Werneck, Instagram, semana que vem nos vemos. Valeu, doutor, muito obrigado.